Aleluia. Vamos orar, queridos. Sejam todos bem-vindos ao nosso treinamento avançado de liderança. O propósito desse treinamento é a gente estar crescendo, aperfeiçoando-se cada vez mais com relação a esse tema que é tão importante para aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer nesse tempo. Você que está em casa também, fica até o fim nesse treinamento. Certamente Deus vai estar tocando em alguns pontos no seu coração. Vamos desenvolver áreas na nossa liderança. Pai querido e amado, eu quero te agradecer por esse tempo, Senhor, esse tempo onde podemos estar aqui, Pai, para receber de Ti e receber informações importantes, Pai, para o nosso crescimento como líderes nessa terra, para desempenharmos aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer e cumprir o Teu propósito para as nossas vidas, para a Tua obra neste tempo, Senhor. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, Pai, para compreendermos aquilo que o Senhor quer que venhamos a compreender, Pai, em nome de Jesus, e derrama sobre nós a Tua unção, um amadurecimento, Pai. A Tua palavra fala que um planta, outro rega, mas é o Senhor quem dá o crescimento, e nós aguardamos de Ti, Pai, o crescimento para as nossas vidas e o crescimento para a área que nós estamos executando algum serviço ministerial ou em alguma área, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Dani, você vai estar aí atrás me auxiliando na passagem dos slides, né? Então, queridos, como a gente tem falado, esse treinamento é um treinamento avançado no sentido de que a gente vai estar aprofundando. Hoje nós não vamos falar tudo, mas nós vamos estar iniciando aqui uma rotina de momentos como esse, de treinamentos específicos sobre liderança, e cada um deles a gente vai estar abordando temas diferentes, tópicos diferentes sobre esse tema, ok? Então, não sei se já colocou aqui, a primeira coisa que a gente vai estar, primeiro ponto, é a respeito do propósito. Eu coloquei aqui vários pontos, vocês depois podem tirar foto. Na verdade, vocês podem anotar aquilo que vocês forem ministrados pelo Espírito, mas esses slides eu vou estar enviando para o grupo de liderança, e aí vocês não vão precisar perder tempo anotando agora, tá certo? Mas aquilo que o Espírito Santo falar diretamente com vocês, vocês podem anotar, seja no celular ou gravar. Então, o primeiro ponto que eu coloquei que é fundamental, que todo líder entenda, é a respeito do propósito. O líder precisa entender o propósito da sua liderança. Existe um propósito, amados, para a nossa vida como um todo, mas existe um propósito específico para a nossa liderança, para a área onde nós estamos liderando. Por exemplo, se você lidera no Ministério de Música, se você lidera no Ministério Infantil, qual é o propósito da sua liderança naquele ministério que você está liderando? Se for falar de uma forma mais ampla, se você lidera em uma empresa, qual o propósito da sua liderança naquela empresa? Amém? Então isso é muito importante. O propósito na liderança, ele também pode estar mudando de acordo com o tempo. Tipo, quando eu iniciei aqui na igreja, nós estávamos gerando a igreja, eu, a Aurélia, naquele tempo, naquela fase da liderança, havia um propósito específico. O propósito inicial era nós estarmos iniciando aquela obra, começando um trabalho, trazendo pessoas para perto, porque ainda não havia nem pessoas para a gente liderar. Vocês estão compreendendo que o propósito da liderança, ele não é algo estático, mas é dinâmico, e a gente precisa entender quando o nosso propósito como líder, ele mudou, mesmo que a nossa função de liderança, nós não tenhamos mudado de cargo, por exemplo, não é? Às vezes nós permanecemos no mesmo cargo, mas naquele cargo o propósito de liderança mudou. E eu coloquei aqui alguns pontos importantes que o líder precisa entender sobre o propósito. Ele deve concentrar seus esforços para cumprir o propósito. Então, primeiro você precisa compreender qual é o propósito. E depois que você compreende qual é o propósito, você vai concentrar os seus esforços para cumprir o propósito da sua liderança, porque senão você vai ficar correndo sem meta, como o apóstolo Paulo fala, desferindo golpes no ar. E aí não dá certo. Eu estava vendo esses dias uma luta de duas pessoas, onde alguém estava organizando aquela luta e ela vendou os dois oponentes, e aí colocou um objeto na mão que ele deveria usar para bater no outro, tipo
um pedaço de madeira e estavam os dois oponentes vendados e querendo bater no outro. Só que quem estava organizando não tinha venda. Então o que é que ele fazia? Quem estava organizando pegou o pedaço de madeira e começou a bater nos dois. E os que estavam lutando, na verdade, não estavam batendo ninguém, só estavam apanhando. E às vezes na liderança a gente só fica apanhando. Por quê? Porque nós não abrimos os olhos para compreender qual é o propósito da nossa liderança. Amém? Na nossa equipe, né? Nós estamos liderando pessoas com o objetivo de alcançar uma visão daquela equipe. Amém? Então existe uma visão, tipo no louvor. Qual é o propósito do louvor? Não é do ministério de música. Qual é o propósito daquele ministério de música? O líder precisa entender agora qual é o propósito dele naquela equipe para atingir o propósito daquele ministério. Por exemplo, numa empresa como um todo, qual é o propósito de uma empresa? Normalmente o propósito de uma empresa é fornecer um serviço ou um produto que venha causar o benefício para alguém, de modo que ela própria obtenha lucro. A empresa precisa ter lucro e precisa estar fazendo bem a alguém. Um produto, um serviço, seja de proteção. E o líder dessa empresa precisa entender qual é o propósito dele naquela empresa. Você está compreendendo? Não só está sustentando uma posição de liderança, porque quando o líder não entende o propósito, ele fica sustentando a posição de liderança, mas as coisas não acontecem, porque ele não concentra os esforços dele e o tempo dele para cumprir este propósito. Então, o que eu estou fazendo aqui agora, nesse treinamento, é um esforço para cumprir o meu propósito para esse tempo. Hoje, na igreja, eu tenho um propósito como pastor, presidente dessa igreja. Um dos maiores propósitos é estar buscando de Deus a visão de Deus para essa igreja e estar comunicando essa visão para o povo e principalmente para os líderes. Está comigo? E está promovendo o amadurecimento de toda a membresia. Mas como é que eu vou promover o amadurecimento de toda a membresia da igreja? Será que eu sozinho, eu e a Aurélia, nós vamos poder discipular todo mundo? Não mais. No começo, até a igreja ter 50 pessoas, nós conseguíamos discipular as pessoas. Mas hoje, como a igreja está passando mais de 400 pessoas, porque as crianças também são gente, são herdeiros do céu, né? Então, a gente precisa treinar a liderança. A gente precisa treinar cada um de vocês para que vocês se tornem líderes cada vez melhores, pessoas que vão influenciar as equipes de vocês, para que cada equipe venha fazer a parte dela, e como está escrito em Efésios capítulo 4, pela justa cooperação de cada parte, Deus venha promover crescimento, amém? O amadurecimento espiritual. Então ele deve concentrar os seus esforços para cumprir o propósito. Aí eu pergunto para você hoje, qual é o propósito da sua liderança? Isso é um exercício. Eu gostaria que vocês anotassem aí e vocês respondessem, porque eu vou precisar que vocês me enviem depois uma resposta dessas perguntas que tem aqui. Cada pergunta dessa eu vou precisar de uma resposta de vocês, um relatóriozinho do treinamento. Esse treinamento está sendo gravado porque alguns líderes não podem estar aqui hoje pela manhã, seja porque estão desenvolvendo outras atividades ou por outros motivos, né? Então, tipo o pastor Alexandre hoje está lá em Caicó, né? Está ministrando lá em Caicó. Temer está ministrando em Upanema. Então os líderes também estão em atividades em outros momentos, né? Rômulo está em segunda lua de mel com a esposa dele, né? Está lá no Gramados, é, pastor? Gramados, rapaz. Tá vendo aí? Coisa boa, importante também. Então, qual o propósito da sua liderança? Segunda pergunta: o que você está fazendo para cumprir este propósito? O que você está fazendo hoje? Quanto tempo você acha que é necessário para cumprir esse propósito? Por exemplo, no meu caso aqui, quanto tempo
é necessário para que a gente venha amadurecer a membresia dessa igreja e alcançar a cidade de Mossoró? Você concorda que o evangelho já tem sido pregado a Mossoró em mais de 100 anos? Mais de 100 anos, e ainda assim, hoje nós não temos 50% da nossa cidade servindo ao Senhor. A gente poderia pensar, será que a gente precisa de agora mais 500 anos até que a gente venha alcançar mais de 50% da cidade servindo ao Senhor, ou a totalidade? Em primeiro lugar, os 50% da cidade de hoje não vão esperar 500 anos, porque eles não têm tempo para esperar tanto pelo nosso amadurecimento para alcançá-los. Então diga isso para alguém perto de gay. As pessoas não têm 100 anos para esperar você alcançá-la. Então observe que o tempo é um recurso limitado, amém? O tempo individual, claro, existe uma missão que Deus tem, e Deus ele é eterno, mas nós não temos a eternidade aqui na terra com esse corpo. Então a gente precisa remir o tempo. Então quanto tempo é necessário para cumprir o propósito? E como você pode acelerar o cumprimento do propósito? Então isso é uma coisa importante. O que você pode fazer para acelerar? Existe possibilidade de acelerar? Existe. Como? Olha só, aqui, se a gente for olhar para a estrutura física da nossa igreja, nós estamos em um prédio de quantos metros quadrados? Mais de 1.000 metros quadrados de área coberta, em torno de 1.200 metros quadrados. Um prédio que tem excelência, por onde você anda a gente vê excelência nesse lugar. Eu te pergunto, quanto tempo seria necessário para nós termos comprado essa estrutura e termos esse prédio? Eu acredito que bastante tempo. Se a gente estivesse esperando juntar o dinheiro para comprar o terreno, para começar a construir o prédio e ter um prédio de 1.200 metros quadrados, a gente ainda estaria juntando o dinheiro. Você está comigo? Mas nós vimos uma forma de acelerar esse processo, porque mais importante do que comprar o prédio é usar o prédio, é ter o prédio à disposição. Amém? Então existem algumas coisas na sua liderança que precisam acelerar o processo do cumprimento do propósito, que não necessariamente você precisa ter aquilo ali, mas existe um meio para você conseguir, ok? Para cumprir o propósito da sua liderança, de repente você pode esperar você se tornar um líder melhor pelas coisas que você vai sofrendo, porque quando sabe que a gente aprende pelos nossos erros? A gente não pode errar e aprender. Tem gente que erra e ainda não aprende, né? Mas errando, tem gente que diz, é errando que se aprende, ou é tentando que se aprende. A gente pode tentar errar e aprender e fazer de outra forma, que pode errar de novo e ainda não dá certo, e tentar outro caminho, podemos errar de novo e não dá certo. Então, observe que isso vai requerer um tempo, mas existe uma outra forma de acelerar, que não seja pelas tentativas e erros, e sim através do estudo e aprendizado. Você pode ler, você pode estudar, você pode participar de treinamentos como esse e receber informações que vai te permitir não errar e você já ser mais assertivo e vai economizar tempo, vai acelerar o seu crescimento para cumprir o propósito da sua liderança, se tornar um líder melhor. Aleluia. Por exemplo, queridos, um dos propósitos da nossa liderança, bem, eu já estou falando aqui, eu não quero que isso de alguma forma venha afetar o que vocês vão escrever, mas é desenvolver a nossa equipe. A gente precisa desenvolver a nossa equipe para que a equipe se torne cada vez melhor. Imagina um técnico de um time de futebol. Ele pega aquele time de futebol e ele começa no começo da temporada, o time todo desentrosado, não sabe jogar, um corre para um lado, outro corre para o outro. O que você espera? Que no final da temporada o time esteja com o mesmo desentrosamento? Sim ou não? Não, você espera que o time esteja melhor. Imagina um outro tipo de líder, o professor em sala de aula. O professor em sala de aula, você coloca uma turma lá de 50 alunos, seu filhinho, o filhinho do seu amigo, e está lá aquela turma. Chega lá, no começo, ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe se comportar.
E ele começou a estudar naquela escola com aquele professor. Terminou a alfabetização, terminou o primeiro ano e ele ainda não sabe ler, não sabe escrever e não sabe se comportar. Você vai culpar a criança? Você vai culpar quem? De quem é a responsabilidade primária? Do professor. Adianta o professor culpar o pai e dizer: o pai não ajuda. Se o pai ajudar, vai ser um dos elementos para acelerar o processo. O professor, lembra, é o líder. Ele vai procurar meios para acelerar o processo da missão dele, do propósito dele, que é fazer aquela criança aprender a ler, escrever e se comportar melhor. Então ele vai estudar, desenvolver sua aptidão didática, suas habilidades, não é nem uma aptidão, é uma habilidade, sua habilidade didática, para transmitir melhor para a criança técnicas de aprendizagem, para aprender a ler, para aprender a escrever. Tem criança que tem uma dificuldade diferente da outra. Tem uma criança que você vai lá, explica de um jeito, ela já entende, mas outra não. Tem uma que você tem que pegar na mão. Tem menino que o professor tem que pegar na mão. Tem ou não tem, Isabela? E se não tiver alguém que pegue na mão dele, ele nunca vai desenvolver lá a escrita. Mas você não vai pegar na mão até ele ficar barbudo, não. Você vai pegar na mão por um tempinho e depois você vai deixá-lo fazer. E daqui a pouco você vai ter a alegria de vê-lo escrevendo sem ninguém pegar na mão. É assim que acontece na liderança. O líder, ele precisa entender o propósito e agora concentrar os esforços para cumprir esse propósito. E aí ele vai procurar meios para acelerar o tempo. Qual é o meio que o professor pode usar para acelerar o tempo? Buscar outros recursos, seja didático, melhorando a sua qualificação, seja buscando outras ajudas, como por exemplo um relacionamento com o pai da criança, o pai e a mãe, para que a criança em casa também tenha assistência. Não é que o professor vai transferir a responsabilidade do ensino para o pai e para a mãe. O pai e a mãe, trabalhando junto, vai acelerar o processo. Está comigo? Aleluia. Diga: Deus é bom. Então, na sua liderança, existe coisas que é a sua responsabilidade, que você vai escrever, e agora você vai procurar o que é que eu posso fazer para acelerar esse processo, para ativar. Qual é o membro da minha equipe que ele nunca vai conseguir escrever sozinho, que eu tenho que pegar na mão dele ali por um tempo? E eu pergunto para você: qual membro da equipe você está pegando na mão? Está escrevendo junto com ele? Está desenvolvendo junto com ele? Então isso é importante, amém? A gente observar, porque se nós não tivermos isso em nós, nós vamos ver algumas pessoas que têm um potencial e que é a nossa responsabilidade desenvolver aquele potencial deles, mas por causa da dificuldade que ele tem, a gente vai desprezar e vai dizer: não, esse aqui não presta. Imagina se o professor chegasse e dissesse: não, esse aqui não presta não para escrever, isso aí nunca vai escrever na vida, porque ele não sabe. Esse aqui não presta para ler não, porque ele não sabe ler, é preguiçoso. Não, o professor ele tem que ter o olhar coletivo, mas ele também tem que ter o olhar individual. O líder, ele precisa ter o olhar coletivo na sua equipe, mas ele também precisa ter um olhar individual. Ele precisa fornecer um treinamento coletivo, mas ele também precisa ter um tempo de fazer alguns ajustes individuais. Amém? Então isso é muito importante, ter conversas, e requer trabalho. Diga para alguém perto de você, diga: liderar requer trabalho, mas é um trabalho bom, amém? O bom, queridos, é quando você vê o resultado no final. Eu tenho certeza que vocês vão se tornar líderes cada vez melhores. Agora eu vou falar de algumas habilidades, queridos, necessárias que o líder precisa desenvolver, habilidades e características do líder. Hoje nós vamos focar em 3 características que o líder precisa ter para desenvolver a sua liderança. Existem várias características que o líder precisa desenvolver, mas hoje nós vamos focar em 3, amém? Diga 3, amém. Então a primeira característica são as habilidades de relacionar-se com as pessoas. Relacionamento, diga relacionamento. Então, um bom líder promove um bom relacionamento com pessoas. Diga relacionamento com pessoas. Então, eu coloquei aqui alguns tipos de relacionamentos na liderança. O primeiro é o relacionamento entre líder e liderado. Como está o seu relacionamento com a sua equipe? De conversa, de saber como é que ele está.
Às vezes, queridos, se nós não tivermos o cuidado, e antes eu era muito assim, há muito tempo atrás, quando eu ligava para uma pessoa, eu perguntava logo como é que estava o trabalho que ela tinha que fazer. Mas hoje, às vezes eu ainda faço isso um pouco, mas eu quero sempre me policiar para perguntar como é que a pessoa está, porque a pessoa vem antes do serviço. Nós estamos, na nossa liderança, a nossa missão primária é desenvolver as pessoas que estão debaixo da nossa liderança. Então elas vêm antes do serviço. A gente precisa se interessar como é que ela está, se ela está bem com Deus, se ela está crescendo, se ela tem alguma necessidade crítica e qual é a nossa parte para ajudá-la a superar esse desafio, essa deficiência que possa estar. E isso não quer dizer que a gente não vai fazer as outras coisas, que a gente não vai trabalhar para que os resultados sejam atingidos, mas vai ser atingido pela equipe, ok? Então a gente precisa fazer esse trabalho de se interessar pelas pessoas e de cuidar das pessoas. E esse cuidado nem sempre vai ser seu diretamente, mas uma parte vai ser. O líder, ele precisa ter um grupo de pessoas que ele vai ter uma conversa, vai procurar ter uma conversa, e que essas pessoas que ele vai conversar com elas também possam conversar com as outras, mas tem que promover um relacionamento, amém? Então, segundo relacionamento, é relacionamento liderado. O líder, ele precisa trabalhar para desenvolver também as habilidades de relacionamento entre os liderados. A gente precisa ter habilidade para se relacionar com as pessoas que nós lideramos, amém? Não é aquela coisa de cima para baixo, o líder de cima para baixo. Eu estou num pedestal de liderança e você é o meu súdito. Eu mando e você obedece. Não existe isso, eu mando e você obedece, queridos. Isso não funciona bem. O que a gente está falando aqui é sobre liderança, e não ser um chefe que manda e obedece. Principalmente na igreja, a gente não tem esse negócio de mando e obedece. Claro, queridos, algumas coisas a gente vai estar passando missões que o outro vai precisar fazer, mas não é uma servidão, amém? Você está servindo ao Senhor, mas como é que eu posso falar? É uma influência. Nós lideramos pela influência. Nós influenciamos as pessoas para fazerem aquilo que é nobre, que é certo e que é necessário. É necessário, amém? Então é uma inspiração. A gente vai falar mais sobre isso. Precisamos ter essa habilidade de conversa, amém? E devemos também desenvolver essa habilidade nos nossos liderados para o relacionamento entre eles. Porque às vezes, querido, na equipe tem pessoas que não sabem conversar com a outra. E é ríspido demais, é aquela pessoa que parece um porco espinho. E aí você, como líder, vai aparar os espinhos. Porque cada um tem limitações, cada um tem uma criação. Tem pessoas que naturalmente já têm uma forma de falar, que antes de ser crente já falava muito bem, uma habilidade de relacionamento muito boa com as outras pessoas. Mas não é todo mundo assim. Tem gente que aprendeu na P em casa, né? Apanhando dos pais, e acha que os outros vão aprender da mesma forma, amém? Então, não sabe corrigir. Às vezes é duro demais, porque uma coisa está errada. E a correção, ela não tem que ser dura. A correção, ela tem que corrigir. E para corrigir nem sempre tem que ser duro. Às vezes é necessário, mas nem sempre é necessário. Então o líder, ele precisa identificar quando é necessário uma correção ser dura. E se for necessário, ele vai aplicar uma correção dura, porque é necessário, mas não porque é um traço de personalidade dele ser duro com todo mundo. Está comigo? Então isso é muito importante, queridos. E você vai tratar isso também na sua equipe. Como é que ele vai liderar? Como é que ele vai conversar com o outro? Se você perceber que uma pessoa está sendo igual um porco espinho, todo mundo que chega perto ele espanta.
a sua equipe vai ser uma equipe que ninguém vai querer chegar, porque tem um porco espinho lá dentro. Um irmão espinhento, espinhoso, né? Então, você tem que ir lá com a habilidade do Senhor, cortando esses espinhos. E também, por um lado, você vai treinar os seus liderados a saberem se relacionar com os outros, para não ser um espinhoso. Mas também você vai treinar a sua equipe a saber se relacionar com alguém que é espinhoso. E quando tem uma pessoa assim, e os outros se afastam, porque ele é assim, você vai treinar a sua equipe para também saber lidar com essa pessoa, porque essa pessoa também vai ter um tempo. Esses espinhos, eles não são cortados imediatamente, não. E agora, tem uma pessoa que não sabe se relacionar, mas está dentro da sua equipe, você vai tirar da sua equipe? Porque ele está demorando a aprender a se relacionar? Não, você vai ensiná-lo a se relacionar melhor com os outros, ser mais gentil, mas também vai ensinar a sua equipe a não ser com muito mimimi. Qualquer coisinha se ofende, qualquer coisinha fica... Sabe, tem casais que são assim. Um é mais bruto do que o outro fica ofendido por qualquer coisa. Aí, como pastor, quando eu vou fazer um aconselhamento, o que é que eu procuro fazer? Eu procuro ensinar o que é bruto demais, deixar de ser mais bruto. E o que não é bruto, mas que se ofende facilmente, a também não se ofender facilmente com as coisas. Então, você vai tratando os dois lados ao mesmo tempo, afinando o irmão que é muito grosso e engrossando um pouquinho o irmão que é muito fino. É desse jeito, mas você observa qual é a responsabilidade da liderança e você tem poder delegado para isso. Porque os irmãos não, assim, eles podem até falar: irmão, você é bruto demais. E o irmão que é bruto vai dizer: eu sou assim mesmo. Ele talvez não receba, ou talvez receba. Mas quando o líder chama em particular esse irmão que é muito bruto e fala isso em amor, aquele que é bruto, ele vai baixar um pouquinho a orelha, ali a cabeça vai entender melhor, porque existe uma autoridade sobre a sua vida. E ele vê, da forma como você tem, lembra que a gente falou o primeiro, o relacionamento líder-liderado, a forma como você está se relacionando com ele, com cuidado, sabe, não é assim, cheio de dedos, como a gente diz, não, mas com zelo, em amor, com gentileza, visando o crescimento dele, visando ele procurar ter um melhor relacionamento com os outros, ele vai perceber isso aí. Amém? Amor se entende, queridos. Então, isso vai ajudar bastante. Relacionamento líder-líder. Como um líder se relaciona com outros líderes. Amém? Então, isso é muito importante, você saber se relacionar com outros líderes de outras equipes, líderes de outras igrejas. Por exemplo, como pastor, muitas vezes eu lido com outros pastores de outras igrejas Verbo da Vida e de outras igrejas que não são Verbo da Vida. Da cidade, por exemplo, tem um ministério. Como é que eu me relaciono com eles? Eu vou interferir na administração da igreja deles? Sim ou não? Eu tenho autoridade sobre a igreja deles? Sobre os membros dele? Eu posso chegar numa igreja que tem aqui na frente da nossa e dizer: rapaz, eu estou percebendo que vocês não estão agindo corretamente, e eu trazer uma correção na igreja do outro? Sim ou não? Não, eu não tenho autoridade sobre isso, entendeu? Então, eu preciso entender a minha esfera de atuação para não estar infringindo ou invadindo o território alheio. Mas, por outro lado, eu não preciso me isolar. Eu posso ter um bom relacionamento com outros líderes, como a gente procura ter bom relacionamento com outros pastores. Muitas vezes vem pastores de outras igrejas aqui na nossa igreja para pedir uma dica, uma ideia. Do mesmo jeito que a gente também liga, de vez em quando eu ligo para um pastor de outra igreja, digo: rapaz, eu estou querendo desenvolver aqui uma área e eu percebo aí que na sua igreja essa área é melhor desenvolvida. Como é que vocês fazem? Me dá umas dicas aí, porque isso aí pode acelerar algum processo aqui. E às vezes na liderança a gente quer fazer uma liderança isolada. Quando tem uma área que é deficiente na nossa liderança, mas tem um líder perto da gente que está muito bem naquela área, e a gente poderia, por meio de um bom relacionamento com aquela liderança, absorver um pouco dele nessa área.
Está comigo? E aprender e não ficar, aquele líder é bom demais ali, mas também é só porque aquele departamento é bom. Todo mundo quer servir lá. Será que é só por isso mesmo? Será que se você tivesse lá, o seu departamento estaria atingindo tantas pessoas? Entendeu? A gente precisa ter humildade na liderança. E para se relacionar bem com outras pessoas, a gente precisa ter humildade. Diga aí, a chave para um bom relacionamento é humildade. Se você tiver humildade, você vai conseguir se relacionar. Você não vai ser o dono da verdade, o dono da razão. Na verdade, esses pontos que eu estou falando para vocês aqui, não é a verdade absoluta sobre tudo. São coisas que a gente tem aprendido ao longo desse processo. A gente tem estudado também, visto outras pessoas que são muito fortes em liderança falando sobre esse tema, livros. E a gente conversa com a Aurélia, aprende muito. Uma das líderes que eu aprendo muito é com a Aurélia também. A gente vai conversando e vamos chegando a entendimentos e que a gente percebe que funciona. Amém? Pode. Deixa eu pegar aqui um. Glória, bom dia a todos. A pergunta é: se o líder que foi consultado, o que foi consultado, ele pode sair dizendo que está ajudando todo mundo? Não sei se fui claro na pergunta. Pronto. Quando um líder que é consultado, se ele vai sair dizendo, eu estou ajudando todo mundo nessa equipe, aí é uma outra área que ele está precisando amadurecer. Entendeu? Sendo orgulhoso de estar ajudando os outros, soberbo, eu sou o cara, eu sou o tal, né? O treinamento avançado de liderança, sou o próprio tal. Então é uma área, né? Mas ainda assim você vai receber da parte dele. Deixa ter paciência com o irmão. Às vezes acontece, existe as fases onde a pessoa começa a ter os resultados e chega ali muito eufórico, né? Eu me lembro, o pastor Bud, ele tinha esse hábito também de levantar a bola dos irmãos, mas às vezes também baixar um pouquinho, né? Um ministro nosso, primeira vez que ele orou por uma pessoa e ela teve um milagre acontecendo na vida dela, ele chegou e veio falar com a Mama Jane, né? Ele disse, Mama Jane, aconteceu um milagre, eu estava pregando. E ela disse, irmão, Deus também usou a jumenta. Então aquela pessoa até hoje, ela disse, realmente isso aconteceu, mas não foi só por causa de mim, mas Deus estava ali, foi Deus quem fez. Amém? Então a gente vai tendo essa humildade, é importante. Mas aprender uns com os outros é muito importante. Então, tanto importante se relacionar com outros líderes para aprender, mas também para ter comunhão. Porque você não precisa ser uma pessoa isolada. Você precisa ter alguém que você pode compartilhar. Às vezes tem algumas dificuldades que você está enfrentando, você precisa ter alguém que você perceba uma certa maturidade para poder se abrir. Dizer, rapaz, eu estou enfrentando uma dificuldade nessa área. E, rapaz, não é ficar se lastimando, entendeu? Mas abrir ali o coração um pouco é importante ter alguém. Amém? Mas também você deve ter essa habilidade no relacionamento para não estar buscando pessoas para estar chorando as pitangas. Porque nós temos o espírito da fé. É para compartilhar as dificuldades que você está tendo, mas não como se aquela dificuldade fosse o fim. Não, é uma dificuldade que você está enfrentando, mas que você sabe que você sairá vencedor. Já está vencedor no meio e vai permanecer vencedor até o final. Amém? Porque eu já vi algumas situações também como essa, de lideranças que estavam com dificuldades e ficar se encostando no outro, e um lamentando e o outro lamentando também, e no final das contas, eu já me vi nessa situação também, de eu próprio estar com outro líder e falando, rapaz, que dificuldade, isso, aquilo, outro. Só que de repente eu percebi, não naquele momento, no outro momento, eu percebi que aquele meu posicionamento naquele relacionamento estava errado, porque eu estava ali só me apoiando para falar de uma debilidade como se fosse uma derrota, e não é uma derrota. Amém? Uma dificuldade não é uma derrota. Então vamos avançar. E o terceiro, irmã Vilásio quer falar? Sim. Mas é importante o microfone porque a gente está gravando, seu Vilásio. Pastor, o senhor falou que tem que ser humilde, no sentido de liderança, liderar de um e outro. Aconteceu durante a minha vida profissional,
sempre nós somos líderes nos escritórios, lidera colegas e regiões e etc. E um liderado não aceitar o que está colocado e buscar um outro, não ter a humildade de buscar a sua liderança, entende? Então, quando o senhor falou da humildade, você ser humilde para receber, para buscar, para aprender, né? Então, isso tem a ver muito com cada elemento, com cada pessoa. Então, você ter humildade, eu não sei, eu vou buscar a minha liderança. Se nós temos líderes, nós temos autoridade, então a gente tem que se formar e não buscar outro que não tem nada a ver. Muito bom. Excelente. É exatamente isso, né? Essa questão de ter humildade, a gente precisa também ensinar essa humildade para a nossa equipe. E também passando que nós não sabemos de tudo, mas que você pode vir até o líder, né? E através do líder até buscar ajuda com o outro, né? Sem estar quebrando essas cadeias aí de liderança, né? É bom demais isso aí. E quando o líder procura outro para expor assim uma necessidade que ele tem, também é humildade, né? Porque às vezes a gente está com uma dificuldade ali, mas a gente não quer expor que tem uma dificuldade para procurar ajuda. E a gente precisa procurar ajuda. A liderança, quando a gente está numa posição de liderança, não é um sinônimo de perfeição. Eu não sou perfeito porque estou na liderança. Então a gente pode e deve procurar ajuda quando necessário. E também relacionamento líder e pessoas em geral. Ou seja, o líder ele se relaciona não só com outros líderes, não só com os liderados, mas também ele se relaciona com outras pessoas que nem são líderes e também não são os seus liderados. E ele precisa ter um trato bom com todas as pessoas, ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa que sabe conversar com as pessoas, ser uma pessoa também que saiba, até mesmo nessa conversa, ser uma via de atrair outras pessoas para a sua própria liderança, mas não necessariamente. Ok? Uma coisa também interessante no relacionamento com pessoas em geral é você não ser aquela pessoa que está liderando e você está conversando com outras pessoas que servem em um outro departamento, você o tempo todo querer trazer essa pessoa para a sua equipe. Então imagina, eu sou um pastor dessa igreja e eu estou aí na rua conversando com o povo em geral e de repente eu encontro um crente, rapaz, esse crente é uma bênção, que pessoa maravilhosa, vou trazer para a minha igreja. Esse tipo de relacionamento, ele não é eticamente correto. Não é porque uma pessoa é um crente que é legal que eu vou trazer para a minha igreja. Pelo contrário, se ele é uma bênção, ele deve ficar na igreja onde ele está para promover o crescimento daquela igreja. Então não use do relacionamento para tirar pessoas de um outro departamento para vir para o seu departamento. E normalmente, quando a gente está imaturo nessa área, a gente quer trazer os bons, né? Mas os que são as cocadas de sal lá, os que são os porcos espinhos lá que estão dando problema, você não quer trazer para a sua, né? Você quer mandar o seu para lá, né? Mas não, você cria um ambiente bom, dizem que se você cuidar bem do seu jardim, as flores virão, né? Cuide bem da sua liderança, amém? E se você for bom de relacionamento, querido, vai ter muita gente que não está servindo em lugar algum e vai querer vir. Da mesma forma, a igreja, a gente não precisa concentrar os nossos esforços para trazer membros de outra igreja para cá. E sim as pessoas que não estão congregando em lugar algum. E não são crentes. Pessoas que não são crentes, pessoas que não estão congregando, pessoas até que são crentes, mas não estão congregando em canto nenhum. Então você pode trazer aqui para a nossa igreja por meio de uma via de relacionamento. Amém? Esse ponto está ok, pessoal? Quer acrescentar alguma coisa, Aurélia? Amém. Vamos lá. Talvez a gente também possa falar mais sobre isso no grupo, né? E ao longo da semana, aprofundando nesses pontos. Ok, próximo ponto, querido, sobre a habilidade necessária que todo líder precisa ter, desenvolver essas características em si, é a habilidade de encorajamento. Ser um líder encorajador. Todo bom líder é encorajador. E como um líder pode ser encorajador? Quais são as características de um líder encorajador?
ele é sempre otimista e inspira as pessoas, coloquei aqui, inspira as pessoas, inspira fé nas pessoas, inspira as pessoas a andarem em fé, e a sua fé também inspira as pessoas. Então, um líder que tem essa característica de encorajamento, ele é encorajador, ele é otimista. Imagina, ele não está pessimista. Essa igreja, ninguém gosta de orar nessa igreja. Se você começar a chegar no púlpito e dizer, pessoal, vocês sabem, ninguém está querendo orar nessa igreja. Você acha que quantas pessoas vão se animar a orar com isso? Ninguém, até quem está orando vai desanimar. Vai dizer, ninguém está orando, então eu estou orando, eu devo estar errado. Eu deveria estar como os outros. Essa igreja ninguém é ofertante. Quem é que vai ofertar desse jeito? Ninguém. Então, o líder, ele precisa ser cheio de fé. Ele precisa, o otimismo não é aquele otimismo cego, não, só otimista. Vou jogar na Mega Sena e eu acredito que vou ganhar, porque eu estou otimista. Um otimismo sem fundamento. Não é um otimismo sem fundamento. Nós temos razões para a nossa fé. Aquele otimismo tipo, nossa equipe vai crescer. Mas é um otimismo sem fundamento. O que você está fazendo para a sua equipe crescer? O que você está fazendo como líder para, como um líder, você se desenvolver? Por exemplo, esse ano nós iniciamos o Rema com pouquíssimos alunos matriculados. E naturalmente estávamos diante de um quadro que o Rema teria menos alunos do que o ano passado. E o quadro principal que se formou, ano passado a gente teve muitos alunos, porque a gente já procura logo desculpas para o fracasso que está acontecendo ou para um fracasso eminente. A nossa mente é muito rápida para procurar uma desculpa para um fracasso. Então na minha mente já começou a vir logo as desculpas. Eu acredito que ano passado a gente teve um número maior de matriculados do que os anos anteriores, porque havia uma demanda reprimida da pandemia. Então a pandemia fez com que muitas pessoas não se inscrevessem no Rema, e ano passado, como liberou, o povo voltou. Por isso que esse ano tem pouca gente, e por isso que ano passado teve muita gente. E pode até ser que isso tenha acontecido, o fato do ano passado ter muita gente, mas o fato desse ano ter pouca gente não é fruto de não haver uma demanda reprimida. Está comigo? E a gente poderia agora começar a lamentar, dizer, não, realmente essa escola vai ter que fechar, vamos ter que esperar mesmo e criar uma demanda reprimida, uma outra demanda reprimida, como? Fechando a escola, passando 5 anos sem Rema, e daqui a 5 anos já vai ter uma demanda reprimida de 5 anos, vamos ter uma turma boa. Entendeu? Isso é uma forma pessimista de ver as coisas, que se alicerça apenas no natural. Ou nós poderíamos ter uma forma otimista sem fundamento, dizendo, esse ano nós vamos ter a maior turma de Rema de todos os tempos. Parece fé, mas o que é que eu estou fazendo para que a turma seja maior? Qual é a minha parte? Que pode não ser suficiente, mas vai contar com a parte de Deus. Se eu não fizer nada, eu posso secar a minha língua de dizer que a turma vai ser a maior, e não vai acontecer nada, porque a fé sem obras ela é inoperante. Amém? O otimismo sem fundamento, ele não produz nada. Nada de bom, né? Então a gente começou a ter ideias, uma ideia, trazer os casais. Vocês viram que esse ano foi a primeira vez que a gente teve os casais, todos os cultos, testemunhando o que Deus fez nas suas famílias. Usamos um pouco de tempo do culto para também estimular as pessoas a passar a visão do quão importante é fazer o Rema, porque as pessoas não sabem que o Rema é importante, as pessoas que estão chegando. E qual foi o resultado? Nós tivemos, acredito que 55 alunos matriculados no primeiro ano, e ao todo 91 pessoas matriculadas no Rema esse ano. Amados, esse ano nós tivemos mais gente, acredito, matriculada do que ano passado, sem demanda reprimida, porque houve fé, houve otimismo, mas com fundamento em trabalho. Tem que ter fundamento em trabalho, tem que ter fundamento na palavra, tem que contar com a graça de Deus, tem que ter oração também, mas só uma coisa sem as outras não resolve. E Deus é bom. Jesus poderia dizer, os campos estão brancos, Senhor, eu creio que todo mundo será salvo, eu declaro que todo mundo será salvo. Mas se Ele não mandasse os 70, se Ele não mandasse as pessoas irem por todo mundo e pregar o Evangelho, as pessoas seriam salvas? Não. É necessário uma ação. Da mesma forma, queridos, o seu departamento, imagina aí, irmã Isabelle,
cremos para ter mais de 100 professores no departamento infantil. E vai acontecer. E já está chegando, o pessoal está chegando. Mas por quê? Porque está tendo um trabalho. Esse trabalho é um trabalho continuado. Teve treinamento, teve imersão. E vai continuar tendo mais coisas. E aí vai estar se aperfeiçoando, trabalhando a membresia, a equipe, para que haja crescimento. Não só falando, né? E é desse jeito, queridos. Da mesma forma, a nossa igreja, nós estamos crendo, queridos. Eu estou crendo esse ano, querido, para nós ganharmos mais de 100 pessoas nessa igreja. Só esse ano. Ganhamos para Jesus só esse ano. Até agora, domingo da semana passada, nós completamos 40 novos membros de janeiro até abril. A gente não vai ficar celebrando isso e parar. Não, a gente vai intensificar para alcançar mais gente. Porque tem mais de 100 mil pessoas precisando nascer de novo em Mossoró. Por que a gente não pode ganhar 100 esse ano? Nós vamos ganhar e discipulá-las. Amém? Isso é muito importante. Vamos lá. Todo bom líder é encorajador. Ele é sempre otimista e inspira fé nas pessoas. Ele tem uma atitude positiva diante das adversidades. Quando uma coisa ruim acontece, qual é a sua atitude? Amém? Isso é muito importante. Uma adversidade, por exemplo, falta de recursos é uma adversidade. Que tipo de recurso, pastor? Falta de dinheiro para comprar equipamentos é uma adversidade. Falta de pessoas é uma adversidade. Existe falta de entusiasmo. Todo tipo de falta são adversidades. Falta de coragem. Tipo, você tem até um grupo no seu departamento, tem muita gente, mas ninguém quer servir mais. Você está enfrentando uma adversidade. E diante dessa adversidade, qual é a sua atitude? Você precisa ter uma boa atitude diante das adversidades. Ficar, o povo não quer mais não servir nesse departamento. Um tempo foi tão bom, o povo era tão animado, mas agora está um desânimo total. Isso é uma atitude positiva? Isso é uma atitude negativa. Uma atitude negativa não vai inspirar pessoas. Pelo contrário, vai desanimar até quem possa estar animado. Amém? Então é muito importante a gente ter sempre uma atitude positiva diante das dificuldades e que essa nossa atitude positiva, ela também seja comunicada para as outras pessoas. Comunicada não é falada, você inspira isso, você transpira isso, você exala a sua atitude. Dizem que os animais, eu não entendo bem isso, o pastor Ivo, se estivesse aqui, ele poderia nos falar melhor sobre isso, que ele é veterinário, mas dizem que os animais, principalmente os predadores, eles conseguem sentir o cheiro do medo na presa. É como se o medo ele transmite um odor, um cheiro, ele exala. A fé também exala. A fé é algo que também é transferido da sua vida, mesmo que você não fale nada. Você em fé, você já começa a transferir isso aonde você está. O seu ânimo começa a transferir isso. E quando você fala, é um impulsionador daquilo que está dentro de você. Amém? Então, o líder ele precisa estar cheio de fé, ele precisa estar animado ao servir. E isso vai exalar um perfume de crescimento. Diga, eu sou um líder que exalo um perfume de crescimento. Então, aonde você chegar, aonde você estiver servindo, as pessoas vão começar a chegar para servir junto com você. Amém? Então, isso é uma atitude que vai desenvolver essa habilidade de encorajamento. Essa característica de um líder encorajador. Ele acredita no potencial das pessoas, mesmo quando elas não acreditam ou não correspondem. Então, característica de um líder encorajador, ele sempre acredita. Ele acredita em uma pessoa que nem ela mesma acredita. Você já teve um líder que acreditou em você para uma área que você mesmo não achava que dava conta? Não, eu não dou conta disso não. Mas o seu líder, ele acreditou. E ele chamou você para perto e você diz, como é que ele me chamou para perto? Eu não acho que vai dar conta. Porque ele está acreditando em você. E da mesma forma, como líder que você é hoje, você precisa ter essa mesma característica de acreditar em pessoas que não estão acreditando e que também ainda não estão correspondendo. Porque é fácil a gente acreditar no que nós estamos vendo. Mas lembra que o líder ele precisa inspirar fé, e fé é acreditar no que você não está vendo. Então você ainda não está, a pessoa não está pronta, a pessoa não está demonstrando que vai dar conta. Mas pela fé você está vendo que a pessoa vai dar conta.
Amém? Então isso é muito importante, é acreditar no potencial das pessoas e que os espinhos que ela possa estar carregando hoje, pela habilidade que você desenvolveu nas outras, você vai estar tirando ali, vai estar aperfeiçoando, amém? Então um líder, ele não chama pessoas prontas, ele chama pessoas que ele pode trabalhar com elas. Próximo. Além de acreditar, ele consegue fazer seus liderados acreditarem que podem realizar a missão. Então, primeiro, um dos pontos é você acreditar no outro, e o segundo é você fazê-lo acreditar. Trabalhar para que ele também acredite, porque só o líder acreditando no potencial do liderado não é suficiente. O liderado também precisa acreditar que ele pode fazer aquela missão. Aí está a nossa responsabilidade como líderes encorajadores, passar para ela, chegar, mas você vai dar conta da obra lá em Governador. Mas pastor, mas eu trabalho aqui, como vai ser, como se dará isso? Lembra de Maria, quando o anjo chegou para ela e disse: Maria, você vai ser mãe, você vai dar à luz o Salvador de toda a terra. E ela: como se dará isso? Ou seja, eu não tenho condição de fazer isso, como isso pode acontecer? Aí ele disse: descerá sobre ti o poder do Altíssimo e te envolverá. Então um líder, ele precisa acreditar em pessoas, mas ele também precisa ser inspirado por Deus o suficiente para transmitir informações para ela, naturais, mas também informações que vêm do alto. Está comigo? Descerá sobre ti o poder do Altíssimo. Eu declaro sobre a vida de vocês, descendo sobre vocês o poder do Altíssimo, te envolvendo e fazendo por você aquilo que você não pode fazer, fazendo na sua liderança aquilo que você não pode fazer na sua força. Sabe, queridos, eu estou fazendo esse treinamento aqui, a gente prepara tudo, a gente estuda, a gente ora, mas eu creio, queridos, que existe uma graça divina sobre a minha vida para fazer em vocês aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, não são as minhas palavras, existe um espírito transmitido por essas palavras, e isso vai ficar na vida de vocês para o crescimento. Então, a Aurélia quer acrescentar alguma coisa nessas habilidades de encorajamento? No final, Aurélia, esse final só vai ser durante a semana, Aurélia, porque já é quase 11 horas, mas temos tempo. Amém. E a última das 3 características que nós vamos trabalhar hoje é a capacidade, a habilidade de mobilização. Diga mobilização. O que é essa mobilização? É a capacidade de mobilizar pessoas, de tirar a pessoa de um lugar e levar para outro, de fazer as pessoas se mexer. O que é um imóvel? É alguém que não sai do lugar. Eu tenho um imóvel, algo que não sai do lugar, está lá parado. E às vezes na nossa equipe nós temos pessoas que não saem do lugar, estão parados. Quem aqui já teve um liderado que não sai do lugar? Está lá igual um cavalo que foi empancado ali, né? Não sai do lugar. E você precisa ter essa capacidade de mobilizar pessoas. Mas como é que a gente vai mobilizar pessoas? Sabe, queridos, uma pessoa que corre em cima de cavalos, ele pode tentar mobilizar o cavalo através de um chicote, batendo no cavalo. Mas essa não é a melhor forma. Não funciona, e principalmente na igreja não funciona de jeito nenhum. Não vai ser batendo nas pessoas que você vai conseguir mobilizar. Ontem eu estava aconselhando alguém que lidera pessoas, não é aqui, e a pessoa estava com uma dificuldade lá e disse: pastor, o que é que o senhor acha de eu fazer uma reunião com toda a equipe e dizer para eles que eles têm a responsabilidade de fazer essas coisas, que a responsabilidade é deles? Eu disse: rapaz, isso aí não vai trazer ninguém para a sua equipe. Pelo contrário, quem já está vai embora. Por quê? Porque a equipe nem está indo. Já está todo mundo disperso. Ele queria chamar, ligar para todo mundo para vir para aquele lugar e dizer: ó, se vocês não fizerem, não vai acontecer. Não vai acontecer nada. Eles simplesmente não estão inspirados para fazer nada. Eles não estão mobilizados o suficientes para receber esse tipo de informação. Aquele povo tem a responsabilidade de fazer as coisas? Sim. A responsabilidade era do povo? É.
mas só trazer essa informação, quando o povo ainda não está mobilizado, não vai ser suficiente. Amém? Então, existem informações, queridos, que são necessárias ser passadas, mas você, antes de passar essa informação, você precisa saber como é que o povo está. Por exemplo, imagine, de quem é a responsabilidade de ganhar Mossoró para Jesus? Da igreja como um todo. É do pastor sozinho? Não. Agora imagina que a nossa membresia não tivesse ninguém vindo para os cultos, está todo mundo desanimado, fraco espiritualmente, está todo mundo nas suas casas. Aí eu faço uma mensagem, digo: pessoal, eu quero que todo mundo venha para aqui, para a igreja hoje, porque eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês. Quando tiver todo mundo, eu digo: olha, não tem ninguém se convertendo na cidade, é responsabilidade de vocês ganhar esse povo. Eu falei uma verdade? Sim. Mas aquele povo vai sair animado para ganhar o povo para Jesus? Não. Por quê? Porque o povo está fraco. O povo não está precisando dessa mensagem, o povo está precisando primeiro se fortalecer espiritualmente. Amém? Do mesmo jeito é na sua equipe. Tem umas escalas para se cumprir. É a responsabilidade de quem cumprir as escalas? O líder servir todas as escalas para tampar as brechas? Não. É responsabilidade da equipe honrarem o compromisso das suas escalas. Mas se o pessoal estiver todo mundo desmotivado, se o pessoal estiver fraco espiritualmente, se o pessoal não estiver nem vindo para o culto, faz sentido você chamar o povo para uma reunião e dizer: pessoal, vocês não estão cumprindo a escala, para falar só sobre isso? Você acha que no mês seguinte todo mundo vai cumprir a escala? Não, eles vão permanecer desanimados e fracos. Então você precisa primeiro entender como está a sua equipe e trabalhar na necessidade primária que eles têm. E depois que eles estiverem fortalecidos, animados e motivados, aí sim você vai trabalhar, pessoal. Opa, a escala. Você vai chamar um irmão que de repente está farrapando, mas ele está alimentado espiritualmente, ele está vindo para os cultos, mas ele tem um desajuste, que chega atrasado, que às vezes deixa uma escala por qualquer coisa. Mas esse irmão está bem, ele está bem espiritualmente, está vindo para os cultos. Aí você vai chamá-lo em particular, vai dizer: irmão, eu estou percebendo que você está deixando de cumprir a escala por alguns motivos que não deve. Entendeu? Ele vai estar pronto para receber essa instrução e fazer essa correção na sua conduta na equipe. Então isso vai fazer muita diferença no trabalho de vocês, amém? Eu coloquei aqui que a capacidade de mobilizar está relacionada ao nível de sabedoria inspirado por Deus. Quanto mais sabedoria que você tem inspirada por Deus, mais as pessoas vão ser mobilizadas. Amém? O que é mobilizado é sair de um lugar para outro, é trabalhar, é pegar junto com você, é te ajudar a cumprir a missão que Deus tem confiado a você para aquela equipe onde você está liderando. Então as pessoas precisam reconhecer em você que existe uma sabedoria na sua vida que não vem só de você, mas é Deus, que você está buscando em Deus. Não é só uma habilidade. Queridos, você pode ser a pessoa mais habilidosa do mundo em uma área, mas se as pessoas não perceberem que há uma unção de Deus sobre a sua vida, elas não vão querer te seguir. Eu poderia ser, por exemplo, o maior cantor do mundo, e eu canto perfeitamente bem, mas se as pessoas não perceberem a unção de Deus, o poder de Deus, a inspiração de Deus na minha vida, somente uma canção natural saindo pela minha boca, isso não vai inspirar pessoas a quererem pegar junto comigo. Eu poderia ser o melhor pregador do mundo, mais eloquente do mundo, e se quando eu subisse aqui nesse púlpito para pregar, eu pregasse apenas todas as minhas técnicas de oratória, isso não iria inspirar pessoas a entregarem a vida delas. Está comigo? Então, quando a gente está falando de serviço ao Senhor, a gente está falando de vida transmitida no serviço, e isso vem pela inspiração. Então eu coloquei aqui: a inspiração divina em sua vida vai mobilizar pessoas para ajudar você, mesmo quando as tarefas são desagradáveis. Desagradável. Por exemplo, é desagradável estar no domingo de manhã na igreja, no treinamento de liderança, quando ainda dentro de um feriadão a gente poderia estar na praia. A gente poderia estar em qualquer lugar, mas a gente está aqui porque há uma inspiração para isso. Está comigo, queridos? Eu coloquei aqui um ponto, é que as pessoas, elas não são atraídas pelas melhores tarefas
ou pelos melhores lugares. Isso é um grande erro no entendimento de muitos líderes. Muitos líderes pensam que as pessoas são atraídas pelas melhores tarefas ou pelos melhores lugares, mas não é isso. Você pode ter a melhor tarefa do mundo e ainda assim não conseguir trazer pessoas para lá. Você pode ter o melhor lugar do mundo e ainda assim pessoas não quererem estarem lá, porque não é isso que atrai as pessoas. O que atrai as pessoas é a melhor liderança. Por exemplo, nos tempos de Davi era um líder tão grande, tão abençoado e inspirado por Deus, que ele atraía homens para estarem com eles na caverna de Adulão. Centenas de homens se reuniram a Davi para estarem com ele na caverna de Adulão. Mas numa caverna é um lugar escuro, não tem energia elétrica. A caverna não é um lugar legal. Davi não tinha nada que pudesse acrescentar para aqueles homens, porque aqueles homens, eles poderiam estar sendo atraídos por quem? Por Saul, para estar onde? No palácio, porque Saul, ele estava no palácio, que era o melhor lugar. Saul tinha a melhor tarefa, que poderia ser um oficial do exército de Israel. Melhor lugar, melhor tarefa, mas não atraiu aqueles homens. Quem atraiu aqueles homens? Davi. Para onde? Para a caverna de Adulão, porque o que atrai é a liderança inspirada por Deus. Então, queridos, as pessoas, elas vão ser atraídas para servir aonde você está, quanto mais você estiver inspirado por Deus nessa liderança. Então o seu departamento vai crescer, mais pessoas vão estar querendo servir. Alguém pode dizer: rapaz, como é que tanta gente vai querer servir você lá no trânsito? Como é que tanta gente vai querer estar servindo com você lá no departamento infantil, onde ninguém está vendo, vai perder culto para ficar lá? Não, queridos. As pessoas, elas estão seguindo uma liderança, e elas veem que você entende muito bem a visão daquele departamento, o propósito daquele departamento, que você está comprometido com aquele propósito, que você está se entregando àquele propósito e se entregando ao Senhor. Amém? Se entregando em primeiro lugar ao Senhor, e Deus está derramando na sua vida, e você está sendo fiel para entregar aquele propósito, aquilo que Deus está derramando na sua vida. Então, isso vai começar a exalar esse crescimento, e as pessoas vão estar chegando, amém? Então, isso é muito importante. Então, esses são esses pontos que eu acabei de falar. Temos mais alguns aqui. Eu coloquei aqui algumas perguntas. Você conhece algum líder com essa habilidade de atrair pessoas para servir em um departamento, em um lugar onde elas não gostariam de fazer aquilo, para uma tarefa que não é muito agradável de se fazer? Segunda pergunta: você já serviu a um propósito em uma tarefa desagradável, onde aparentemente não havia recompensa? Quem de nós nunca servimos? Rapaz, não tem recompensa aparente, é desagradável estar fazendo isso, mas eu estou fazendo porque, não é porque, é por quem. Muitas pessoas, é comum você servir não porque precisa servir, mas por alguém, por um propósito. Aleluia. Pense sobre isso, e eu quero que vocês depois escrevam. Eu coloquei um exemplo aqui, meu exemplo favorito depois de Jesus, né? Jesus é o topo das galáxias, né? Realmente essa frase nunca foi tão bem aplicada. Jesus é o topo das galáxias. Depois de Jesus, uma das pessoas que mais me inspira sobre isso é o apóstolo Buddy Wright. Por quê? Porque o apóstolo Buddy Wright, ele não era a pessoa mais inteligente naturalmente do mundo, mas no meu entendimento foi a pessoa mais inspirada que eu vi, mais inspirada por Deus. Eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa, de vê-la fluindo e agindo. E porque é inspirado por Deus, ele atraía muitas pessoas para vir servir junto com ele, para estar ajudando. Sabe, queridos, o apóstolo Buddy, ele atraía pessoas de vários lugares do Brasil. Quantas pessoas eu vi sair de vários lugares do Brasil para ir para Campina Grande para servir
lá em Campina Grande. Eu vi muitos pastores, auxiliares, passarem as madrugadas inteiras carregando cadeiras, pilhas enormes de cadeiras nas costas. Nos eventos que a gente fazia para cerca de 4.000 pessoas, e os eventos aconteciam às vezes em clubes na cidade, que a gente tinha que montar toda a estrutura naquele clube, porque não cabia na igreja. E quando terminava, ainda da noite do domingo para a segunda, a madrugada inteira a gente tinha que estar lá para tirar tudo e levar para a igreja e deixar tudo montado na igreja. Às vezes do sábado para o domingo, para ter o culto no domingo também. Então as pessoas pegando lá no arado, né? Quando adolescente mesmo, eu servia em conferência de ministro e tinha o culto. Eu estava pagando para participar da conferência de ministros, e passava as noites gravando o CD da conferência, porque tinha a mensagem do sábado à noite, por exemplo, domingo de manhã ia ter outra mensagem, e a gente passava a noite inteira gravando aqueles CDs, para que os irmãos que vinham de longe pudessem comprar aquele CD e levar de volta para as suas cidades. Um jovem, ele naturalmente vai querer passar uma noite gravando CD? Não. Mas você pode ser inspirado por uma missão. Amém? Porque tem pessoas ali que inspiram você a servir a esse propósito. Amém, queridos? Então, esses são os meus exemplos onde você consegue mobilizar pessoas. E eu creio em nome de Jesus nessa capacidade de mobilização aumentando na vida de vocês. Pessoas pegando junto com você. Por quê? Porque você está buscando a inspiração e está desenvolvendo essas habilidades. Amém? A Aurélia quer acrescentar algo? Se alguém tiver alguma pergunta também. Você quer vir, filho, para cá? Pode vir. Da minha parte eu já finalizei aqui. Eu fiz algumas anotações, né, também dentro daquilo que a gente conversou, né, e você pode anotar também, certo? Eu coloquei aqui, né, para fechar. Talvez você fique assim um pouco impressionado, né, com as informações ou até intimidado, né? Mas essas habilidades elas podem ser desenvolvidas, porque talvez você se veja, mas eu não tenho tanto essas habilidades desenvolvidas em mim. Mas são habilidades, e toda habilidade ela pode crescer, ela pode ser desenvolvida, certo? Com a graça do Senhor e a ajuda do Espírito Santo. Amém? Sobre propósito, né? É importante comunicar bem o propósito para os liderados também. É muito importante você comunicar o propósito daquele departamento, o propósito de todo o trabalho, a missão daquele trabalho para os seus liderados. Isso tem que ser claro para eles. Porque quanto mais claro você for nessa comunicação, mais você vai ter força de mobilizá-los. Porque eles sabem para onde estão indo, eles sabem o porquê que eles estão fazendo. As pessoas têm essa necessidade de saber por que eu estou aqui, por que eu estou fazendo isso. E as pessoas, elas têm uma amnésia crônica, o ser humano tem isso. Por isso que o Senhor nos deixou a palavra escrita. Por quê? Porque o ser humano, ele esquece. Então, vira e mexe, você vai ter que lembrá-los desse propósito, dessa missão, o porquê tudo isso é feito, né, no seu departamento. Sobre a parte de relacionamento, né? É importante nessa comunicação entre os líderes, e que haja o quê? Cooperação. Como igreja, por exemplo, nós somos uma igreja, temos vários departamentos com várias lideranças. Essas lideranças, elas não podem estar se isolando, esses departamentos, eles não podem se isolar. Eles têm que cooperar um com os outros. É muito importante você, como líder, ter um bom relacionamento, desenvolver relacionamento com os outros líderes, cooperar com os outros, promover relacionamento com os outros líderes. O que você puder fazer para promover isso, isso é importante, porque isso é ser igreja, né? Nós somos um corpo, ok? Então, eu não posso só me importar com o meu departamento. Não é correto eu só me relacionar bem com os meus liderados. Eu preciso me relacionar bem, promover relacionamento com todos os líderes e com todos os liderados também, ok? Você como líder vai promover crescimento. Quais são as pessoas que você que vai promover crescimento, aprendizado e que você precisa desenvolver relacionamento com outro líder? Não estou dizendo que você não vai promover relacionamento com os liderados. Deve, né? Porque nós servimos em meio a esse processo de desenvolver relacionamento.
Não tem como eu liderar sem desenvolver um relacionamento. Mas, queridos, às vezes, no nível de hierarquia entre líderes, é onde você vai promover o quê? Um aprendizado maior para você. É onde você vai tomar, às vezes, o exemplo daquele líder, naquela conversa, como exemplo para você. Você está compreendendo o que eu estou passando? É onde você vai ter um fluxo de conhecimento que vai te promover mais. Então, promove isso, amém? Comunhão com outros líderes, porque isso vai promover o teu crescimento, o teu aprendizado também. Quando a gente se relaciona, a gente aprende, amém? Sobre a parte de encorajamento, é muito importante desenvolver fé. Você percebeu como o líder ele precisa estar cheio de fé? Como o líder precisa... Fé cresce, queridos. Todos sabem disso. Então você precisa, como líder, fazer sempre sua fé crescer. Você precisa desenvolver o espírito da fé. O espírito da fé a gente sabe é crer, por isso... Falei, não é falar qualquer coisa. A fé fala qualquer coisa. A gente fala o que está escrito, a gente fala as promessas, a gente fala positivo. Isso é encorajar pessoas. É o quê? É quando a gente fala corretamente, quando a gente tem a visão de Deus a respeito das circunstâncias. Então a gente precisa desenvolver isso em nós, porque senão, em vez de ser uma solução, a gente está sendo problema. Então nós precisamos ver, olhe para a pessoa do seu lado e diga, você precisa ver como Deus vê. Aí, para ver como Deus vê, nós precisamos ter os pensamentos de Deus dentro de nós. Precisamos estar cheios da palavra, e cheio da palavra, praticando a palavra, vai fazer a nossa fé crescer, A fé vem pelo ouvir, ela permanece pelo meditar, e ela cresce pelo praticar, ok? Então, faça a sua fé crescer. Sobre mobilização, a unção atrai. Então, é importante você ter um relacionamento com aquele que detém a unção, que é o Espírito Santo. Então, quanto mais você aprofundar com o seu relacionamento com Deus, na pessoa do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através da comunhão com Deus, mais da unção de Deus vai ser transmitida para a sua vida, mais as pessoas vão ver Deus na sua vida. E isso é o que vai mobilizar pessoas. Ok? Então, da mesma forma que a fé cresce, a unção de Deus na sua vida também pode crescer. Amém? Pronto, era isso. Aleluia. Então, queridos, quantos estão sendo abençoados por esse treinamento? Então, busque ferramentas, busque ajuda, busque tudo aquilo que pode facilitar o seu trabalho. Amém? Hoje nós temos muitas ferramentas que podem nos ajudar. Te pergunto, quais são as ferramentas que podem ajudar você na sua liderança hoje? Eu estava pensando em terminar esse treinamento com uma frase, e eu peguei essa frase aqui, ó. Juntos como equipe, estamos prontos para enfrentar qualquer desafio que venha pela frente. Com nossa dedicação e determinação, tenho certeza de que alcançaremos grandes conquistas. Vamos trabalhar juntos e continuar inspirando uns aos outros para alcançar o sucesso em nossos objetivos. Você sabe quando foi que eu fiz essa frase, queridos? Quando a gente estava tomando aquele café e conversando ali, pastor Juarez. Agora, sabe por que eu consegui fazer essa frase tão rápido? Porque eu usei o ChatGPT. Quem sabe o que é o ChatGPT? Acho que muita gente aqui, É uma tecnologia nova, queridos, que ajuda você a construir textos. Amém? Textos que isso não é uma cópia, esse texto não está em nenhum lugar do mundo. É uma inteligência artificial que ajuda você a construir textos, informações para a sua equipe, para um treinamento que você vai estar fazendo. É do ChatGPT. Não, se você colocar o ChatGPT, é uma febre hoje, é muito importante. Por que eu quis colocar isso? Eu poderia criar uma frase, mas eu quis trazer para vocês que nem tudo você precisa saber fazer. Você pode contar com ajuda, você pode contar com ferramentas que estão à disposição hoje, que vai te auxiliar e que vai acelerar o processo. Lembra que um dos pontos que a gente colocou aqui é quanto tempo eu preciso e o que eu posso fazer para acelerar o processo do cumprimento do propósito? Então, com 30 segundos, eu consegui fazer esta frase. Amém?
Então é isso, queridos. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero orar por vocês. Mas nada, nenhuma ferramenta vai substituir você buscar de Deus a inspiração para aquilo que você vai fazer, para a sua liderança, para a sua equipe, amém? Eu gostaria que vocês viessem mais para frente. Venha também, Riva, quero estar orando. Vem para cá, Aurélia, vamos estar orando juntos. Levanta as suas mãos, queridos. Aleluia. Pai querido e amado, eu quero te louvar, Senhor, por essa equipe de líderes, Pai. Líderes fortes, líderes abençoados, líderes que estão marcando uma geração, Pai. Eu oro pelas equipes deles, Senhor, para que haja crescimento, aumento, aceleração, desenvolvimento, Pai, encorajamento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro pelas habilidades crescendo na vida deles, Pai. Essas habilidades que nós falamos hoje, mas também outras que eles precisam, Pai. Eu oro também em nome de Jesus, Senhor, pelas necessidades particulares, pessoais que eles têm, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus a tua graça, a tua unção, o teu favor descendo sobre eles, Pai, ajudando, Senhor, aonde eles não podem, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus um tempo novo de crescimento, Senhor, na vida pessoal, na sua liderança pessoal, Pai, em nome de Jesus, e que pessoas sejam atraídas para estarem junto com eles, pegando junto com eles, colocando a mão no arado junto com eles, Pai, em nome de Jesus. Pessoas vindo dos quatro cantos da terra, sendo mobilizadas para chegarem nesse lugar, Pai, e se juntarem a eles, Senhor, em nome de Jesus. Pessoas que chegaram com habilidades e pessoas que chegaram para serem treinadas, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, pega junto da mão da pessoa que está perto de você, querido. Eu declaro em nome de Jesus unidade crescendo na vida deles, Pai, unidade como equipe, Senhor, em nome de Jesus, capacidade crescendo na vida deles, Pai, para treinar a sua equipe, para desenvolver habilidade nas suas equipes, Senhor, em nome de Jesus. Fervor crescendo no coração deles e nas suas equipes, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus entraves caindo por terra, sendo quebrados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqueles que creem dizem amém. Aleluia. Diga para alguém, diga, você é um líder de sucesso, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção.